pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos falar um pouquinho mais aqui a respeito do nosso conteúdo de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre os períodos simples, períodos compostos. Nós já estudamos período simples e período composto, já fizemos aí uma recapitulação de uns conteúdos e para dar andamento aqui, nós vamos utilizar aquilo que nós estudamos na última aula como base. O período simples, você já sabe, que é o período formado por apenas uma oração. E o período composto é aquele que contém mais de uma oração. Como é que nós encontramos as orações dentro do período? A partir da quantidade de verbos, porque cada verbo é o núcleo de uma oração. As informações elas giram em torno de um verbo e assim nós podemos contar as orações que estão presentes dentro daquele período a partir da quantidade de verbos. É só contar os verbos ativos, os verbos que representam uma ação, que nós vamos ter a quantidade de orações dentro do período. Lembrando que o período começa na letra maiúscula lá no início do texto, termina no ponto final. A cada ponto final nós temos o encerramento de um período. Tudo que estiver dentro desse trecho, mesmo separado por vírgulas, por ponto e vírgula, por dois pontos, compreende um único período. Nós só precisamos contar os verbos, quantas ações foram realizadas dentro daquele período para sabermos a quantidade de orações. E essas orações dentro do período, elas podem se organizar unindo-se umas às outras, fazendo o uso da conjunção de uma palavra de ligação, ou elas podem simplesmente se unir sem usar conjunção nenhuma. A conjunção é essa palavra que faz a ligação entre as duas orações. E é a partir dessa análise que nós podemos classificar os nossos períodos. Primeiramente, nós vamos analisar se eles têm uma relação de dependência de um para com o outro ou não. As orações que dependem sintaticamente umas das outras têm a classificação de orações subordinadas, porque uma subordina-se à outra. Então, nós vamos ter ali um período composto por subordinação. Era uma oração que se uniu à outra e uma depende da outra para fazer sentido. Se eu tirar uma dessas orações, a outra oração perde completamente o seu sentido de comunicação. Ela não consegue transmitir o recado. Isso é um período subordinado. Uma oração está subordinada à outra. Se uma das duas faltar, há uma quebra de sentido lógico no texto. Já a oração coordenada, ela não tem essa relação de dependência. Quando eu tenho um período composto por coordenação, as duas orações, elas se unem, determinam uma informação, mas se elas forem afastadas ou retiradas uma da outra, elas não têm relação de dependência sintática. Todas duas têm a sua estrutura sintática completa. Tranquilo? Basicamente é isso que nós temos aqui. Períodos podem ser compostos por coordenação ou por subordinação. Um período composto por coordenação, ele tem as orações independentes sintaticamente. Qual que é a estrutura sintática de uma oração? O sujeito, o predicado, o complemento verbal, os adjuntos adverbiais, o aposto, o vocativo, os complementos nominais. Todas essas informações compõem a estrutura sintática de uma oração. Quando a oração ela possui algum desses termos sintáticos presentes na oração vizinha, ela tem uma relação de dependência com ela. Quando algum desses termos que complementa o sentido dessa oração está na oração seguinte ou na oração anterior, essas orações têm uma dependência sintática e, portanto, serão classificadas como orações subordinadas, um período composto por subordinação, porque dependem uma da outra para completar o seu sentido. Já o período composto por coordenação, a oração não tem nenhuma relação de dependência sintaticamente. Dentro dela ela tem o seu sujeito, seu complemento, o seu verbo, aquilo que era necessário para ela fazer sentido está dentro dessa oração. Na oração seguinte também tem todas as informações completas e independentes. Uma não está relacionada com a outra. Então elas só se unem para produzir o texto, mas sem relação de dependência entre as orações.
Outra coisa que é importante para nós estudarmos bem os períodos subordinados e coordenados, e eu vou deixar aqui para vocês uma tarefa para vocês fazerem de leitura, de exercício, de mentalização e de aplicação no texto, é o estudo das conjunções. Porque as conjunções, elas são o elemento fundamental para que essa coordenação ou a subordinação se determine. Quando nós temos um período coordenado, ele pode ou não fazer uso de uma conjunção. No período subordinado, é obrigatório o uso da conjunção. A conjunção é a palavra que vai determinar a ideia que você quer transmitir com a oração que vem na sequência. Então é muito importante nós conhecermos as conjunções, porque elas são esse elemento que une as duas orações. São elementos de ligação entre os períodos e, detalhe, e as orações, não só entre períodos, principalmente entre as orações. Pode unir períodos também, mas as conjunções são elementos de ligação entre períodos e orações. Elas fazem essa retomada unificando o texto. E no estudo das orações, dos períodos compostos, as conjunções vão ter um papel muito importante. Nós temos conjunções coordenativas e subordinativas. Nós já estudamos um pouquinho aí na série anterior as relações coordenativas. Vocês se recordam? O que são as conjunções coordenadas? São aquelas que indicam adição, por exemplo, a conjunção e. Fui ao parque de diversões e levei meu irmão mais novo. Eu tenho duas orações. Fui ao parque de diversões, levei meu irmão mais novo. Eu uni essas duas orações com a conjunção e. Usei a conjunção e para unir essas duas informações. Percebam que é um período coordenado? As duas orações têm funções sintáticas independentes. Tem o sujeito, que foi. Quem é que foi? Fui eu. Então eu fui, eu levei. Tem os dois verbos aí, que é fui e levei. Tem os dois predicados. E tem os adjuntos adverbiais, as circunstâncias de tempo, de lugar, determinadas aí, os complementos verbais também, cada um na sua. As orações são independentes. Eu posso dizer, usar a conjunção mas, a conjunção porém. Fui ao parque de diversões, mas não levei meu irmão menor. Mas é aquela ideia de contrariedade, de oposição. Eu fui, mas não o levei. Uma situação oposta à outra. Eu fui, mas ele não foi. Ok? Não confundir mas com mais, hein? Mas e mais são coisas diferentes. Então observe isso aí. A nossa conjunção é mas, sem o uso da letra i. Com i, o mais é um advérbio de intensidade. Então, mas também pode ser substituído por porém, contudo, entretanto, todavia. Nós temos também a conjunção explicativa, porque ou pois. Não levei meu irmão menor porque ele estava resfriado. Eu tenho duas orações aí. Não levei meu irmão menor. Eu tenho sujeito, tenho predicado, tenho os complementos verbais, oração completa. Porque ele estava resfriado. O porquê é a conjunção e a outra oração totalmente completa nela mesma. Ele estava resfriado. Ele é o sujeito, estava resfriado. Eu tenho aí verbo e complemento verbal. Ok? E tem também as conjunções conclusivas, que é o portanto, pois, logo, são conclusivas. E as alternativas. Alternativas são aquelas que dão a ideia de alternância, ou isso ou aquilo. Nem isso, nem aquilo, são a ideia de alternância. Essas são conjunções coordenativas, usadas em períodos compostos por coordenação. Lembrando que no período composto por coordenação, pode ou não ter uso da conjunção. Em algumas orações, elas são excluídas, mas na maioria delas existe uma conjunção para unir as orações. Agora, as conjunções subordinativas não são uma listinha tão pequena. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou deixar para vocês aqui, a título de treinamento, uma tabelinha que vai aparecer aqui no final da nossa videoaula e eu vou mandar em PDF para vocês também. Uma tabelinha com esse quadro de conjunções para vocês lerem, mentalizarem, aplicarem ao texto, tentem formular frases utilizando essas conjunções para vocês irem aos poucos compreendendo como que elas funcionam. Ok? Para agora, nós precisamos ir assimilando
esse sentido das conjunções e essa relação entre os períodos para a gente poder compreender o que vem lá na frente, que é a especificação de cada um desses períodos subordinados. O exercício que nós vamos fazer agora tem a ver com isso aqui. O período é composto por coordenação ou por subordinação? É dependente do outro ou não é dependente? É isso que nós vamos trabalhar, ok? Acompanhe aí o seu cronograma então e veja as atividades que você tem a realizar.